15º domingo do tempo comum, 14 de julho de 2024. Sejam bem-vindos ao nosso evangelho de hoje. O nosso super abraço vai para Mariana Guerino, de Itumbiara, Goiás. E parabéns, muita luz para a sua vida. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O evangelho de hoje continua o que vimos no evangelho de ontem. A passagem para Nazaré foi dolorosa para Jesus. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. O que costumava ser uma comunidade não é mais. Alguma coisa mudou. A partir deste momento, como diz o evangelho de hoje, Jesus começou a ir às aldeias da Galileia para anunciar a boa nova e enviar os 12 em missão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Amém. Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os 12 foram escolhidos por Jesus para que estivessem com ele e também para os enviar a pregar e para terem o poder de expulsar os demônios, como está no capítulo 3 de Marcos. Nos capítulos anteriores, vimos ficar com ele, ouvindo e aprendendo. Agora Marcos nos mostra a segunda dimensão do discipulado, aquele que se torna missionário. E para descrever a missão dos apóstolos, Marcos usa as mesmas palavras com que descreveu a missão de Jesus. Pregava a conversão, curava os enfermos e expulsava os demônios. O envio dos discípulos acontece de 2 a 2, tanto em referência ao duplo testemunho, que está em Deuteronômio capítulo 17, Números capítulo 35, porque o testemunho de uma pessoa só não valia, mas de 2 pessoas. Também os conselhos do sábio, adotado também pela comunidade cristã de Jerusalém, como está no capítulo 13 de Atos. As ordens que Jesus dá aos seus mensageiros dizem respeito, antes de tudo, à pobreza e à renúncia. Sem qualquer ajuda humana, os discípulos só têm fé naquele que os envia como apoio. Essas palavras condenam o triunfalismo e a riqueza e impõem a pobreza e a discrição. A simplicidade é tudo numa missão. O apóstolo não deve usar os meios do mundo, força do dinheiro, do poder, para conquistar a adesão dos seus ouvintes. O verdadeiro apóstolo não compra ninguém e não se deixa comprar por ninguém.
talvez seja vendido por baixo preço, como o seu próprio mestre. A pobreza é uma condição indispensável para a missão. Os missionários devem ser simples e ligeiros. Esta simplicidade é a fé, a liberdade, a leveza. Um discípulo sobrecarregado de bagagem se torna sedentário, incapaz de captar a novidade de Deus, muito hábil em encontrar 1000 razões convenientes para dar as suas desculpas. A simplicidade é a fé concreta de quem não confia em si mesmo e nos seus próprios meios, mas na assistência e na providência de quem os enviou. O anúncio do Evangelho deve ser sempre na pobreza, na simplicidade, porque proclama a cruz que salvou o mundo. Mais do que deveríamos dizer, Jesus nos ensina o que deveríamos ser. O que somos grita mais alto do que dizemos. Enquanto não formos simples, pobres, tudo o que damos ou dizemos não é um presente, mas um exercício de poder sobre os outros. Já no Antigo Testamento, a pobreza, a pequenez, a simplicidade e a impotência são os meios que Deus escolhe para vencer. 1 Samuel capítulo 2, Êxodo capítulo 3, capítulo 4. Na verdade, Deus escolheu o que há de louco no mundo para confundir os sábios. Deus escolheu o que há de fraco no mundo para confundir os fortes. Deus escolheu o que é ignóbil e desprezado no mundo e o que não é nada para ser reduzido a nada do que existe, para que ninguém se glorie diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Pedro aprendeu bem esta lição quando realizou o primeiro milagre. Ele disse ao aleijado: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos capítulo 3. Se Pedro e João tivessem prata e ouro, teriam feito um bom trabalho. Talvez tivessem fundado um instituto para deficientes físicos, teriam dado algum dinheiro, mas não pensariam que deviam dar Jesus, o Salvador. A salvação vem da cruz, um esvaziamento que revela Deus. E ai de nós se o nosso poder ou sabedoria anular a cruz. Cristo me enviou para pregar o Evangelho, mas não com palavras sábias, mas com a cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1. Jesus envia o seu povo para a pobreza, como o Pai o enviou para a pobreza. Os discípulos, através da missão, são chamados à forma mais elevada de vida cristã. Estão plenamente associados ao Filho que, conhecendo o amor do Pai, é impelido para todos os seus irmãos. Os 12 podem anunciar a sua conversão aos outros, mostrando que eles próprios se converteram, porque são e vivem como Jesus. O Evangelho também fala da possibilidade, tudo menos teórica, dado o destino que se abateu sobre Jesus, dos discípulos não serem acolhidos e ouvidos. É um sofrimento que o discípulo deve enfrentar sem desanimar. Ele recebeu uma tarefa, mas não o sucesso garantido. Sobre a atividade dos 12, Marcos não dá nenhuma indicação de hora ou lugar. Basta-lhe assinalar que realizam exatamente o que o Mestre disse e fez: proclamar a conversão e realizar exorcismos e curas. São Camilo de Leles. Camilo nasceu na vila Bucchianico, em Chieti, região de Abruzos, geograficamente no centro da Itália, no ano de 1550. Sua família era nobre e tradicional e seus pais já muito idosos, por isso seu parto foi difícil, mas bem sucedido. O pai, militar, passava muito tempo fora de casa, mas sua mãe, dedicada e de fé, o educou nos princípios católicos e nos bons costumes. Camilo tinha 13 anos quando ela faleceu, sendo obrigado a morar com o pai. Ele não era propriamente uma má pessoa, o pai, mas tinha o vício do jogo, o que, além das frequentes mudanças da vida militar, tornavam a vida instável. Camilo se tornou então rebelde e passou a detestar os estudos.
apesar das suas fraquezas, seu pai o amava e procurou ajudá-lo, colocando-o como soldado do exército. O filho, com 14 anos, e mal sabendo ler, fazia serviços braçais, favorecido ao menos pelo corpo atlético. Perdeu o pai aos 19 anos, tendo como herança apenas sua espada e o seu punhal, e o vício do jogo. Jovem, forte, violento e jogador, desenvolveu uma fama, levando vida mundana e com dificuldades financeiras. Essas dificuldades se agravaram quando lhe surgiu uma úlcera no pé. Em 1570, conheceu um jovem frade franciscano que, sem medo dele como os outros, dispôs-se a aproximar-se e conversar, desenvolvendo uma amizade e descobrindo até para ele mesmo os sofrimentos e bondade que havia no coração. Esta maravilhosa experiência o motivou a procurar também a vida franciscana, mas não foi aceito no convento por causa da grave úlcera podal. Os religiosos o encaminharam para ser atendido no Hospital de São Tiago, em Roma, onde se descobriu que o tumor não tinha cura. Para receber os possíveis cuidados paliativos, se ofereceu como servente, pagando o tratamento com o trabalho, mas por causa do vício do jogo, gerando dívidas e confusões, acabou despedido. Assim, só sem casa, sem trabalho e dinheiro, com uma chaga incurável, buscou então um emprego de servente de pedreiro junto a frades capuchinhos que começavam a construção de um convento. O contato diário com os religiosos começou a mudar o seu coração, e indo para a construção, Deus um dia lhe concedeu a graça de uma visão, nunca revelada a ninguém, que mudou completa e definitivamente a sua vida aos 25 anos. Foi então que se converteu e fez com que abandonasse o jogo. Procurou novamente a admissão nos franciscanos sem sucesso, mas de novo os frades conseguiram que voltasse ao Hospital de São Tiago para ser cuidado. Desta vez não apenas empenhou-se no tratamento, a expediu para trabalhar voluntariamente como auxiliar de enfermeiro e assistir também os outros doentes que entendeu deveria servir como Cristo chagado. Antes já havia, como soldado, testemunhado a situação de enfermos agonizantes e terminais. E, na realidade do hospital, procurou cuidar dos casos mais repugnantes, usualmente abandonados pelos funcionários regulares da casa. Passou a amar os enfermos como a Jesus, com dedicação total, e muitos reconheceram seu amor cristão. Vários deles, por intermédio de Camilo, se aproximavam do arrependimento e da confissão, morrendo em estado de graça. Surgiram então outros jovens que, motivados pelo seu exemplo, se dispunham ao cuidado gratuito e amoroso dos doentes. A amizade com o futuro São Felipe Neri levou a que se tornasse aos estudos aos 32 anos e a sua ordenação sacerdotal aos 34, como também a fundação, pelos dois, em 1582, da Companhia dos Servidores dos Enfermos, ou Congregação dos Ministros Camilianos. Os camilianos, como eram simplesmente conhecidos, era inicialmente apenas uma irmandade de voluntários para assistir aos doentes pobres, miseráveis, terminais e rejeitados. Em 1591, com a aprovação do Papa, a congregação se tornou uma ordem religiosa, a Ordem dos Padres Enfermeiros, ou a Ordem dos Ministros dos Enfermos, sendo Camilo eleito superior e, como tal, atuando por 20 anos. Além dos votos de pobreza, castidade e obediência, havia também o da dedicação aos doentes, ainda que com risco da própria vida. Pouco depois, os camilianos serviram como a primeira unidade médica de campo na guerra ocorrida na Hungria. Camilo, apesar das dores do pé, ia visitar os doentes em casa e, quando preciso, dando graças a Deus pelo seu físico, os carregava nas costas para o hospital. Recebeu o dom da cura pela oração e por isso era muito procurado. Trabalhou duramente até não ter mais forças. Os seus últimos 7 anos de vida, já não como superior, se dedicou a ensinar aos irmãos como cuidar e conviver com os enfermos. Morreu em Roma aos 14 de julho de 1614 com 64 anos,
recomendando aos seus religiosos a dedicação ao apostolado dos enfermos. A úlcera no seu pé desapareceu no instante da sua morte. Atualmente, aqui no Brasil, a Ordem dos Camilianos, está presente em muitos estados e no estado de São Paulo. Na cidade de Santo André está localizada a paróquia de São Camilo de Leles. Ele é padroeiro dos enfermeiros, dos doentes, dos hospitais católicos, juntamente a São João de Deus e protetor contra o vício do jogo. Oremos. Senhor Deus, médico dos médicos, que pelas chagas de vosso Filho curastes as nossas, concedei-nos pela intercessão e pelo exemplo de São Camilo de Leles, a sua mesma caridade para com os adoentados do corpo e da alma, seguindo a recomendação de continuamente preservar a dignidade humana, para alcançarmos a realização do significado pleno destas suas palavras. Tudo passa, o bem permanece. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e uma bênção especial a todos os doentes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo e até amanhã.